Vamos ler o texto da palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 23. Livro dos Salmos, capítulo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai Santo, dá-nos da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Dá-nos a tua palavra, porque só ela, Senhor, tem poder para nos curar, para nos vivificar, para nos santificar. Dá-nos a tua palavra, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Eu creio que não é necessário delongar em tentar convencer qualquer um aqui esta manhã de que, juntamente com toda a crise do mundo hoje em dia, há uma crise de ordem sistêmica. Ela alcança todas as famílias, todos os membros de uma família, todas as pessoas de modo geral, e é uma crise que diz respeito à natureza. Ela transcende a qualquer outra, porque quando nós falamos de crise financeira, nós estamos falando sobre prazos. Nós estamos falando sobre uma ordem financeira que saiu do trilho e que se espera que em algum momento isso pare, o trilho seja ajustado. Mas quando nós falamos de crise de natureza, isso não tem validade. Não se consegue observar quando começou e tampouco quando é que isso vai terminar. E quando nós falamos de crise de natureza, é aquilo que o homem incentiva a outro homem a deixar de ser, porque agora o padrão é outro. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança, hoje em dia, ela pode sair da escola e, ao sair da escola, papai e mamãe tomam-na e a levam até um outro curso de idiomas, e ali ela vai aprender a falar um novo idioma. Só que ao sair desse curso de idiomas, ela vai para uma academia. E lá na academia, ela não está sendo posta para condicionamento físico, mas para uma visão de: meu filho será um atleta. Meu filho vai ser um atleta e vai ser o melhor. E depois que a criança sai desse ambiente de academia, ela ainda vai para um outro curso. E aí depois desse outro curso ela vai para casa. E quando chega em casa, não dá tempo de descansar. Ela tem então uma festa da família para comparecer. E aí na festa da família, papai e mamãe quer falar do curso que filhinho faz, como ele se performa na academia, que atleta que ele já é na infância. E aí depois dessa festa, ela vai para casa e ela dorme exausta. E no dia seguinte, essa rotina retoma, mas ao sair da escola, levada para um outro curso de um outro idioma, que o pai pensa: o mundo vai falar agora esta língua, não é mais o inglês,
não é mais o francês, agora vai ser o mandarim. Ela vai aprender chinês mandarim. E ao sair de lá também tem que aprender o japonês, porque pode ser que ela arrume estágio numa indústria automobilística japonesa. E assim essa coisa vai se aumentando, vai se avolumando, e aí essa pessoa cresce num ambiente que a força a ser várias coisas. E ela se olha no espelho num dado momento e pensa: quem sou eu? O que estão fazendo de mim? Quem é o meu pai por fazer isso? Quem é a minha mãe que não tem voz aqui? Ou quem é a minha mãe que me obriga a ser? E quem é meu pai que não tem voz aqui? E este é um mero exemplo para mostrar para vocês o que é uma crise de ordem natural, de ordem de natureza. É aquilo que tenta mudar a natureza do ser. Você está convencido disso? Nós vivemos uma crise no mundo que ela é de ordem natural, gente. E as pessoas, diante da crise de natureza, como que elas lidam com isso? Muitas delas tentam acompanhar o mundo, que tenta mudar a natureza ou as naturezas, ou então tem gente que desiste. Fala: chega, a vida é chata, a vida é enfadonha, a vida é um fardo, é insuportável. Que coisa terrível que é viver. Eu nunca estou ao padrão. Eu já recebi diversas pessoas no meu gabinete pastoral cujo problema era esse. A pessoa, ela falava de diversos problemas e num dado momento ela falava: pastor, é insuportável viver. Eu não dou conta. Não dá. Os padrões são elevados demais. Uma mulher certa vez disse para mim: eu lutei tanto, mas tanto para chegar aonde eu estou, que quando eu cheguei, já não era mais satisfatório. São crises que afetam a nossa natureza, o nosso ser, e aí, quem somos? Eu quero hoje tratar com vocês o tema do porquê da vida, o porquê de viver. Qual é o porquê de viver? O porquê, gente, é interessante como Jesus, naquele momento em que ele curou o cego de nascença, quando os religiosos do seu tempo, os fariseus, aqueles doutores da lei, saduceus, escribas, outros mais que ficavam ali orbitando em volta do ministério de Jesus, vem questionar a sua autoridade, vai questionar o homem cego, o que lhe aconteceu, um milagre, Deus está fazendo algo diante dos olhos de todos eles, eles não querem ver. Jesus fala sobre ele ser o bom pastor. Sabe o que é maravilhoso? Jesus não muda a natureza. O que eu quero dizer por natureza é a nossa consistência de sermos humanos. Ele nos trata como ovelhas. A ovelha não tem culpa de nascer ovelha, ela não tem culpa de ser um animal que precisa de um cuidado extremo, ela não tem culpa do mundo e as estações mudarem o pasto, ela é a ovelha. O que acontece é que Jesus é Jesus, e por ele ser Jesus, ele vem ao encontro das suas ovelhas, e ele não diz para as ovelhas: eu vou mudar a sua natureza. Ao invés de você ser ovelha, animal que precisa de cuidado, que precisa de alimento, eu vou transformar você numa espécie de ovelha que vai se manter por conta própria. Você vai farejar bons pastos à distância. A sua natureza será totalmente alterada. Hoje em dia há uma grande ênfase na internet de mensagens que diz para as pessoas: a sua natureza será transformada quando você se despertar no piscar de olhos, no estalido de dedos. Você será um super homem,
você será uma super mulher, você será um super profissional. E os supers não estão suportando mais. Eles estão entregando as pontas, eles não estão aguentando. Mas a verdade bíblica é: Deus te fez como você é. Ele é pastor. Você e eu somos ovelhas. Somos ovelhas. Esse salmo que nós lemos, conhecidíssimo, Salmo de número 23, conhecido pela sua primeira frase: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um dos salmos mais conhecidos, é um dos textos mais conhecidos e queridos da Bíblia Sagrada. E aqui está sendo pronunciado um salmo messiânico também. Porque as referências que nós temos no Antigo Testamento para o povo de Deus ser pastoreado não é por um homem, mas é pelo próprio Senhor Deus. O livro de Miqueias, no capítulo 2, versículo 12, o Senhor prometeu desde os tempos antigos de que Ele mesmo apacentaria o seu povo. E nós sabemos que Davi foi o homem usado por Deus, que Deus incutiu no seu coração e na sua mente essa visão maravilhosa de quando Jesus Cristo viria, o que aconteceria. E Davi, com essa verdade íntima no seu coração de quem é o Senhor, por isso ele compõe o Salmo 23. É maravilhoso o conhecimento de Davi, porque Davi ele é conhecido na Bíblia como músico, tangedor de harpa. Davi conhecia de música. Davi é também tratado como homem de guerra, tinha estratégias. Quando os inimigos se levantavam para tentar dissolver Israel, Davi era um homem de tática, de guerra. Davi conhecia a geografia de Israel como ninguém. No tempo que Saul perseguia Davi para matá-lo, ele vivia de um lado para o outro, fugindo de Saul e fugindo por quê? Por quem ele era. O que ele fez de mal? Não fez nada. Ele era Davi, o escolhido de Deus, e Saul não o aceitava. E Davi, de um lado para o outro, ele vai conhecendo toda a geografia da terra. Os seus salmos ele cita montes, vales, rios, ribeiros, como ninguém. Davi conhecia desse plano que a gente pisa. Davi conhecia o ofício de ser pastor. O que o pastor faz? Davi conhecia de ovelha, qual o carinho que uma ovelha precisa. Mas sabe qual o maior conhecimento de Davi? Davi conhecia a Deus, gente. Qual é o porquê da vida? Conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus, conhece a si mesmo. Eu não sou nada, eu sou pobre, cego e nu, eu sou frágil, eu sou ovelha, mas o Senhor me acolhe, o Senhor cuida de mim. O mundo é perigoso, mas o meu Deus é cuidadoso. Os homens tentam mudar a minha natureza e exigem de mim padrões inalcançáveis, mas Deus me criou para ser sua ovelha, para ser cuidado por Ele. Eu vou descansar nesta verdade. Quando a gente encontra isso, o que vem para o coração, hein? Tanta coisa, não? Vem paz. Deus não cobra de mim que eu seja super coisa nenhuma. Deus quer cuidar de mim. Vem segurança. E se? Quantas coisas, gente, vem com e se? E se faltar? E se morrer? E se uma doença? E se não vir? E se não for? E se for? E o se traz tantas preocupações. Agora a certeza de quem é Deus e quem eu sou dissipa todas essas coisas. Olha o que Davi diz: Yahweh, o Senhor, o Criador, o nome sobre todo o nome, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, o Deus Criador,
é o meu pastor. De nada adianta você falar quem é Deus, quem é Deus. Deus, tem gente que fala Deus é uma energia superior. Deus não é energia superior, gente. Deus é uma pessoa. Uma pessoa é conhecida porque ela tem ações, ela age. A energia também age, é verdade. Mas uma pessoa, ela é caracterizada por vontade. Energia não tem vontade. Deus tem vontade. Ele tem querer em relação à sua glória e em relação a você. Energia não tem nada disso. Deus é uma pessoa. Uma pessoa deseja se relacionar. Uma pessoa vai em direção a outra, procura outra. E Davi diz: esse Deus Criador é meu pastor, cuida de mim. Por isso, nada me faltará. O nada me faltará não pode ser confundido com o que se diz na teologia da prosperidade, esse absurdo que é dito na televisão, nos rádios, como você vai ganhar o máximo. As pregações evangélicas do rádio e TV não são bíblicas, por isso, porque produzem pessoas insatisfeitas o tempo todo. Ninguém ensina o outro a dizer, como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar aflito, humilhado, mas eu nunca estou desamparado. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas e das suas necessidades. Não, o nada me faltará eu não passarei por necessidade. A minha necessidade, Ele vai suprir. Qual é a necessidade da ovelha? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando o pastor se desperta, ele reúne o rebanho e bem cedo começa a jornada. E alguém vendo um pastor a guiar um rebanho, em qualquer cultura, pode perguntar: onde vai dar esse caminho? Alguém pode responder: vai ser um pasto favorável para as ovelhas. Certamente. Ele não vai tirar as ovelhas do aprisco e levar para uma rodovia para que todos sejam atropeladas. Não é esse o caminho. O caminho também não é levar a um pântano que todas fiquem atoladas, a lama encharcada e ele saia de lá. O caminho também não é o encontro de salteadores. O caminho do pastor é pasto verdejante. E aqui é a certeza, ele me faz repousar, deitar. Eu vou deitar porque o pastor está presente. Enquanto eu durmo, ele mantém guarda. Ele é o meu pastor. Leva-me para junto das águas de descanso. Talvez você não saiba, mas o mundo é cheio de águas de desespero. Quando as ovelhas iam até a fonte para beber água, iam até os ribeiros, o resfolgar das águas, o revolver de pequenos pedregulhos, cascalhos, o barulho da água era o suficiente para assustar uma ovelhinha filhote que fosse. E num rebanho de 50, de 100 ovelhas, o número era muito maior. Uma ovelhinha que desse um pulo assustada dispersaria todo o rebanho. Todas sairiam correndo sem rumo. Imagine o trabalho de alguém com um rebanho, gente. E aqui é o relato da ovelha. Ele me leva para junto das águas de descanso. Da água não sai uma sucuri para me engolir. Da água não vem um crocodilo para me devorar. Da água não vem nada que me ameace. Também na água não tem nada que eu ingerindo vá consumir comigo, porque o pastor já passou por aqui, ele conhece todos esses caminhos e ele já bebeu dessa água, por isso que ele me trouxe aqui, a água de descanso. Por isso eu pergunto para você, quem é o pastor da sua vida?
Quem cuida de você? O porquê da vida está aqui. O porquê de viver é isso. Deus te fez ovelha, porque Ele é o pastor. E sabe o que é o maravilhoso? É que Jesus veio a nós, não com outro nome, mas Ele veio como Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é o Cordeiro que Deus enviou, preparou para vir ao nosso encontro. Esse que é o pastor também é conhecido como Cordeiro de Deus. Ele sabe o que a ovelha precisa, gente. Meus irmãos, nessa manhã nós não temos outra coisa a não ser dizer: Jesus, eu creio que tu viestes por mim, por quem eu sou, pela minha natureza, pela minha consistência, eu entrego a minha vida para ti. Porque só o Senhor entende o que outra ovelha precisa. Eu preciso do Senhor na minha vida, porque eu não dou conta de mim mesmo. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os caminhos eram tortuosos, os caminhos eram caminhos que deveriam ser trilhados de dia, porque à noite era perigoso demais, tanto por quem assaltava nos caminhos, como também porque o chão ruía, valas eram feitas do dia para a noite, da noite para o dia. Mas o pastor guia por veredas retas. Por quê? Por amor do seu nome. Meus irmãos, façam um estudo na Bíblia de todas as vezes que aparece Deus dizendo: por meu nome eu farei. É por meu nome. É por meu nome. Meu nome é santo. Meu nome é eterno. O nome precioso de Jesus. É por meu nome. Uma coisa é você ser guiado na confiança de quem é um outro homem. Quem é o outro homem? O mundo está à procura de um homem que encontre a vacina para coronavírus. Eu também estou orando para que isso aconteça o mais rápido possível. A igreja deve orar para que isso aconteça. Mas se tem uma coisa que essa pandemia está ensinando, é que não há um nome, não há um nome que o mundo diga: dele vem a salvação. A pandemia está nos ensinando algo muito precioso, é que o nome é o de sempre, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Eu conheço pessoas que estão apavoradas nos hospitais, apavoradas em casa. Eu conheço pessoas que foram a óbito apavoradas. Mas eu também conheci pessoas que contraíram, foram para o hospital e faleceram, sabendo: o Senhor é o meu pastor. Fecharei os olhos aqui e serei abraçado do lado de lá, para nunca mais sofrer dor, para nunca mais derramar uma lágrima, para nunca mais padecer. A convicção é eterna. Você não vai fechar o olho aqui e vai dar de cara com um lago de fogo do lado de lá. Você vai abrir os olhos e ver que quem está lá é o pastor do Salmo 23, sorrindo para você, dizendo: vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. O versículo 4 nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse instrumento ele é maravilhoso. As figuras históricas antigas, elas são retratadas como pastores. As tumbas dos faraós, os sarcófagos deles, toda semana descobrem um sarcófago de alguma múmia, de algum faraó, o que
identifica que era de um faraó, é porque o peitoril dele tem numa mão um cetro ou algum outro instrumento, mas em outra mão existe um cajado. Eles eram conhecidos como pastores, aqueles que apacentavam o seu país, a sua nação. Era assim os reis da antiguidade, mas todos eles morreram. Todos eles. E alguns deles exerciam um domínio que confundia uma coisa com outra. O braço que carregava o cetro, que deveria ser de justiça, não era exercido de acordo, e o cajado, que era para atrair as suas ovelhas, confundia-se com o cetro, e ele batia no inocente, escravizava a pessoa e não usava o cajado. Os governos são assim, minha gente. Os homens são assim. Mas quando nós vemos o relato bíblico de Gênesis e Apocalipse, quem é o Deus da Bíblia? Ele é o Deus que ama as suas ovelhas. E quando diz bordão e cajado, isso é especial demais. Porque a curva de um deles era para puxar a ovelha errante. Começava a desviar do caminho. O pastor imediatamente estendia o seu cajado e puxava com a curva, com a ponta, vem para cá. Se ela de novo, ele vem para cá. Se ela disparasse, então ele tomava o seu cajado e batia na perna da ovelha e quebrava. Alguém pode dizer que horror essa mensagem. Um pastor quebrando a perninha da ovelhinha, não sabe que o animalzinho é assim? Ele sabe, é por isso que ele quebra. E aí ela mancando, sentindo dor, ele vinha a ela, o que você faria? Pode ser que alguém pegue uma ovelha, coloque uma tala, enfaixe a patinha dela, a perna dela. O pastor do Salmo 23 não é desse tipo, porque diz aqui, tu estás comigo. Ele não deixa a ovelha. Ele é presente com a ovelha. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Como era isso? Ele tomava a ovelha que ele feriu e carregava ela no colo. E enquanto ele ia cantando, ele ia gritando e falando, conversando com todo o rebanho, as ovelhas ouvindo a voz do seu pastor. Essa no colo que outrora era a ovelha errante, saltitante, que poderia cair em perigo, que poderia ser arrebatada por lobos, que poderia ficar emaranhada em arbustos, ele carregava no colo, e no colo ela ouvia o seu coração e ouvia de perto a voz do seu pastor. O tempo de cura da perna da ovelha era o suficiente para ela saber o que é o calor do coração do pastor e a voz dele falando para ela: eu sou o seu pastor, eu sou o seu pastor, eu cuido de você, eu não quero que você se perca, eu não quero te perder, eu não vou te perder, por isso eu te disciplino. Se essa manhã você está dizendo por que Deus, por que comigo, eu quero te dizer, Deus disciplina quem Ele ama. O que eu faço nesse período difícil da minha vida? Ouça a voz do pastor, ouça a voz do pastor, ouça a voz dele, para que haja cura, como disse o Senhor Deus por meio do profeta Oséias. Ele faz a ferida e Ele mesmo a curará. Por que isso? Por amor do seu nome. Por isso, o texto nos diz, preparas-me uma mesa. Aí a figura muda, porque não é a ovelha que participa de uma mesa. São pessoas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Já imaginou isso? A pessoa sai para a guerra,
sabendo que tem adversário à espreita dela, e quando ela está diante dos adversários, aquela cena, igual Troia, lembram-se? Grandes exércitos se arregimentam, guerreiros gritando contra outros de outro lado, a batalha quase para estourar. E aí a cena muda, porque Davi diz, no momento em que os adversários estão ali, vem o pastor trazendo o quê? Uma mesa. E coloca a mesa diante dos adversários e diz, antes de qualquer coisa, quero te lembrar, nós temos uma aliança, eu e você. Minha aliança é com você, não com seus adversários. Para explicar melhor isso, não existe passagem melhor que a de Pedro após a ressurreição de Jesus. Diz-nos a palavra do Senhor que Pedro negou a Jesus. Pedro blasfemou, dizendo não conhecer Jesus. Pedro havia fugido no Getsêmani. Pedro seguia Jesus de longe. No momento da traição, no momento da captura, da crucificação, no evento da crucificação, o nome de Pedro nem é citado. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos e deu um recado. Diz a Pedro que eu estou vivo. Diz a Pedro que eu estou vivo. Pedro pensou em voltar à sua vida pregressa. De que vale a vida? Vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque eu neguei a Jesus, eu pequei contra Ele. Acabou aquele projeto de vida de seguir a Jesus. Chega, acabou, eu vou voltar a pescar. E Pedro volta a pescar e não pesca nada. E ele voltando à praia, há alguém na praia que diz, tendes algo que comer aí? Quando Pedro e os discípulos ouvem essa voz, eles identificam de quem se trata, e Pedro lança-se ao mar e vai afoito para a praia, porque é Jesus que está na praia esperando por Pedro, e quando eles chegam ali, já está pronta a mesa, o Senhor já havia preparado o peixe, já havia preparado o ambiente, já havia colocado ali a toalha, já havia colocado o que fosse para que eles tivessem essa mesa. E que contexto era esse? Era o contexto em que o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ficava o tempo todo, você falhou com ele, você pecou, você merece o inferno, você negou a Jesus, você o contrariou, você não presta, olha só, bem do jeito que ele falou, você o negaria, você negou, você não vale nada, você, aí Jesus prepara uma mesa perante todo o universo de acusações e diz, eu quero cear com você. Meus amados, o Salmo 23 nos ensina que o Senhor Deus não desiste das suas ovelhas, prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ao invés das moscas depositarem as suas larvas na cabeça da ovelha, porque elas deitavam e dormiam junto com excrementos e outras sujeiras mais, o pastor vinha e untava com óleo a sua cabeça, de modo que nenhuma larva brotasse aqui. Essa manhã eu quero dizer para você isso. Deus é o seu pastor, e Ele tira tudo que não presta da tua cabeça também, para você ficar bom em nome de Jesus, para você dormir bem, para você viver bem. Há coisas que vêm à nossa mente e não fazem bem, e nós não sabemos qual a origem disso, mas o bom pastor unge a nossa cabeça com óleo, e o cálice transborda. Transbordar o cálice era dizer para a pessoa, eu quero muito que você volte na minha casa, porque é tão bom ter você à mesa. O Senhor tem prazer juntamente das suas ovelhas. E o Salmo 23 encerra com uma perseguição. Perseguição é essa que
Os filmes policiais, seriados, não conseguirão narrar esta cena de tão intensa que ela é. É a perseguição de dois agentes, a saber, bondade e misericórdia. Certamente me seguirão. Ao invés de ser medo, desespero, desistência da vida, não dá mais. A certeza do crente é essa: o Senhor é meu pastor. E porque Ele é meu pastor, eu estou sendo seguido, perseguido, constantemente. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, certamente me seguirão quando todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu fico imaginando Davi exatamente agora, neste momento, nesse domingo de manhã nosso aqui. Ele nesse momento está na presença de Deus. E o seu Salmo 23 agora é: eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. E será assim por todo sempre, por todo sempre. E invasões de gozo, de alegria, indizíveis que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos mensurar, não conseguimos expressar. Isso vem em ondas e mais ondas sobre ele e sobre todos os demais que partiram com o Senhor sendo o seu pastor. Essa manhã você tem a resposta do porquê da vida. É para você ser pastoreado por Deus. Ele te fez ovelha, não foi para você ser outra natureza, é porque Ele quer cuidar de você. Vamos colocar em pé e vamos orar.